Fala galera, hoje é dia de a ascensão e queda do Império Shi'ar. É uma história da Marvel, escrita por Ed Brubaker e desenhada por Billy Tan e Clayton Harry entre os anos de 2006 e 2007. Logo em sequência dos eventos de Gênese Mortal, a confiança com Charles Xavier fica abalada, e Vulcano parte para sua vingança contra os Shi'ar. Tentando se redimir, o professor reúne uma equipe para evitar que mais tragédias aconteçam, mas o que acontece pelo espaço é a ascensão e queda de um império. Para entender exatamente como as coisas chegaram nesse ponto, é bastante necessário você saber o que houve na HQ Gênese Mortal, onde basicamente surge o Vulcano. E além disso, não sendo extremamente necessário, mas para você ter um entendimento maior de alguns detalhes como o que houve entre Charles Xavier, Lilandra e o Shi'ar, isso é visto em E de Extinção e Imperial. E como o Imperador D'Ken foi deposto, é mostrado na segunda Gênese. Então, como de costume, eu já fiz vídeo sobre todas essas histórias e por isso vai ter os links aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse daqui. Mas se você já conhece as histórias ou já viu os vídeos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa no Instituto Xavier, onde o próprio Charles Xavier já não era mais bem-vindo pelo atual diretor Scott Summers, o Ciclope, depois dos eventos de Gênese Mortal. Ciclope sempre apoiou seu mentor, mas ao esconder as informações sobre a existência de um terceiro irmão Summers, e por ter apagado as suas lembranças sobre isso, Scott já não tinha mais confiança no professor e não o considerava mais como parte dos X-Men. Mas por enquanto, Charles ainda estava por ali, com a mobilidade nas pernas, mas sem a sua telepatia. Ele perdeu o respeito de Scott, mas Xavier se arrepende pelo que fez e ele quer ajudar de alguma forma. Gabriel Summers, o Vulcano, saiu irritado voando pelas estrelas e Charles sabe do tamanho do seu poder. Ele precisava fazer algo. Mas sem poderes, Charles seria inútil. Então ele precisava recrutar uma nova equipe. Pelo menos com aqueles que ainda trabalhariam ao seu lado. Os convocados são Kurt Wagner, o Noturno, que sempre foi amável com o professor por tê-lo salvado ao convocá-lo no grupo da primeira vez. O segundo é James Proudster, o Apache, irmão mais novo do Pássaro Trovejante, que morreu prematuramente como integrante da equipe durante a segunda Gênese. A terceira é Rachel Summers, ou Rachel Grey, a atual Garota Marvel. E como telepata, ela seria bastante útil para Charles sem o seu poder. Além de que Rachel sofreu perdas na família Grey, na família por parte da sua mãe, causadas pelos Shi'ar, então essa missão poderia lhe interessar. A próxima recrutada é Lorna Dane, a Polaris, que desapareceu do instituto depois que Apocalipse mexeu com a sua alma e mexeu com os seus poderes, lhe devolvendo o seu magnetismo. E com Lorna no time, Alex Summers, o Destrutor, teria mais um interesse ainda para se unir ao grupo, porque além de ter a sua amada na equipe, a missão de Charles é ir atrás do seu irmão enlouquecido, Gabriel Summers, o Vulcano. A intenção é evitar que mais tragédias aconteçam pelo universo e que Vulcano retorne à sanidade. Para isso, o recém-recuperado Darwin é colocado na equipe também. Ele é o mais próximo de um amigo que Vulcano conhece. Ele é o seu antigo companheiro de equipe quando foram chamados de X-Men. E mesmo Ciclope, o atual líder dos mutantes, não gostando disso, o seu irmão Alex o convence a permitir, porque por pior que seja, Vulcano também é um Summers. Então mesmo preocupado, Scott confia no seu irmão e pede para que eles apenas tomem cuidado e voltem vivos para casa. Com o time pronto, Xavier e os garotos invadem uma antiga base Shi'ar localizada em florestas nos arredores de Nova York. Um lugar que era usado de esconderijo há muitos anos atrás por Devan Shakari, conhecido também como Eric Scarlatti, um agente infiltrado Shi'ar no planeta Terra, a mando do antigo imperador D'Ken.
A base foi abandonada assim que Lilandra se tornou a Imperatriz e assumiu a liderança no lugar do seu irmão mais velho. E agora, com a ajuda da tecnologia de Tony Stark e Reed Richards, Xavier conseguiu encontrar a sua localização. Foi ali que Gabriel Summers cresceu, sendo escravo dos Shi'ar, até que ele conseguiu escapar e foi resgatado pela falecida Moira MacTaggert. A instalação está abandonada, mas ainda tem mecanismos de defesa Shi'ar, que os X-Men ali precisam destruir para poder avançar. Esses mecanismos pareciam máquinas, mas na verdade eram antigos escravos transformados em robôs de segurança comandados por tecnologia Shi'ar contra a sua vontade. Esse era o nível de crueldade que Decan usava quando era imperador. Assim que a equipe então se livra da segurança, Xavier e os outros avançam na instalação até encontrar uma antiga nave Shi'ar, e com ela seria possível atravessar o espaço e usar os portais estelares para alcançar o Império onde Vulcano partia nesse momento. Rumo às estrelas, a viagem deveria durar um dia mais ou menos, depois de atravessar 3 portais estelares. Mas ao passar pelo primeiro, Destrutor, que comandava a nave ao lado de Xavier, percebe que os outros portais não existem mais. Vulcano os destruiu no seu caminho rumo ao Império Shi'ar, e agora aqueles X-Men podem acabar ficando perdidos pelo espaço. Gabriel Summers, o Vulcano, com poderes de manipulação energética, despertado com a expansão de energia vinda do Dia M, é um mutante nível Ômega. O Major Christopher Summers e a sua esposa Catherine Summers foram sequestrados pelo Império Shi'ar e ali ele tentou fugir, mas foi pego. Como punição, a sua esposa grávida foi assassinada e teve o bebê retirado à força do seu útero pelo Imperador Decan. Esse bebê foi levado e colocado numa incubadora que o envelheceu até a idade onde poderia ser usado como escravo pelos Shi'ar, e assim ele passou toda a sua infância. Esse bebê era Gabriel, que agora voava furioso caminho à sua vingança. Vulcano soube disso quando Rachel liberou as suas memórias do passado na sua mente, e assim ele segue pelo cosmos destruindo qualquer nave da frota Shi'ar que encontre pelo caminho. No espaço, Vulcano manipula energia para poder respirar no vácuo, e num dos ataques a uma expedição, ele entende que só uma nave do Império poderia usar os portais espaciais para chegar até Shandilar, o mundo trono dos Shi'ar. Voando, ele nunca chegaria. Ele demoraria anos para ter a sua vingança contra Decan. Só que é aí que ele descobre que essa vingança já não faz mais sentido. Decan não é mais o imperador há muito tempo, desde que ficou em coma e catatônico com os eventos no Cristal M'Kraan. Lilandra, a irmã de Decan, é a imperatriz, e o modo de vida dos Shi'ar é completamente diferente agora. Eles continuam sendo exploradores e conquistadores, mas não são mais assassinos como antes. Isso enfurece Vulcano, que vai manter a sua vingança contra todo o Império Shi'ar, mesmo que comandado por Lilandra agora. E assim, ele parte em busca de uma nave e encontra 3 próximas dali. Destruindo 2 delas, a terceira nave se rende frente ao poder imenso do seu inimigo, e passa a obedecer às ordens de Vulcano. A primeira coisa que ele ordena é que os portais estelares que fazem o transporte das naves Shi'ar fossem destruídos, porque ele sabia que cedo ou tarde os X-Men iriam atrás dele. Enquanto ele partia em caminho a Shandilar, o mundo trono dos Shi'ar, o capitão da nave tomada por Vulcano é obrigado a obedecê-lo e é obrigado a lhe contar sobre toda a história da sua raça. De como Decan Neramani foi deposto pela sua tirania e pela busca de poder incontrolável no Cristal M'Kraan. De como Lilandra Neramani mudou a ideologia do Império para algo muito mais pacífico, mas foi ferida há pouco tempo quando foi atacada por Cassandra Nova, usurpando o corpo de Charles Xavier. E como Kalsi Neramani, chamada também de Rapina, é a irmã mais velha de Lilandra, e é parte da família real Neramani também, mas foi exilada considerada uma traidora que tentou se rebelar antes contra a Imperatriz. Vulcano seguiu comandando a nave Shi'ar, acrescentando outras que tinham medo do seu poder, e ia também destruindo os portais pelo caminho ao Império, até que o poder dos Shi'ar vai
ao seu encontro, porque surge na sua frente a Guarda Imperial. Enquanto isso, bem longe dali, os X-Men chegam ao que parecia ser um posto avançado de pesquisa do Shi'ar. O Professor Xavier é o único que sai usando uma roupa de astronauta na intenção de se esconder um pouco, já que, devido às ações de Cassandra Nova um tempo antes, alguns Shi'ar culpam Xavier por isso e o procuram como traidor do Império. A ideia era conseguir suprimentos e combustível, só que algo ali parecia errado, e ao investigar melhor, os mutantes descobrem que aqueles não eram Shi'ar. Eram Skrulls de guerra refugiados depois dos ocorridos em Aniquilação. Os X-Men têm dificuldade contra os guerreiros Skrulls, mas os integrantes do grupo vão se mostrando bastante evoluídos. Darwin é um novato, mas o seu poder de se adaptar a qualquer ambiente ou ataque o permite até mesmo ficar no espaço sem oxigênio. Polaris, que foi modificada pelo Apocalipse para recuperar os seus poderes depois dos eventos de Dinastia M, percebe como as suas novas habilidades parecem até maiores do que os níveis que tinha antes. Enquanto Rachel passa a conseguir usar telecinese molecular, gerando energia, assim como Jean Grey fazia antes. Desse jeito, os Skrulls são derrotados, e apenas os dois únicos sobreviventes da tripulação Shi'ar original são salvos. Acontece que os dois percebem que aquele é Charles Xavier, declarado inimigo do Império. Então eles se unem à tripulação dos X-Men, mas na intenção de levá-los diretamente à justiça do seu povo. Acontece também que esse combate com o uso dos poderes de Rachel, os poderes provenientes da Fênix, faz com que a inteligência Shi'ar detecte a assinatura energética da linhagem da Fênix. Assim, o vice-chanceler Kator parte até uma prisão de segurança máxima na terceira lua de Fijin, onde é mantido Corvus, o último descendente de Rock-Shear. Corvus é um Shi'ar de uma linhagem praticamente extinta, o último capaz de manipular a lâmina da Fênix. Corvus receberia de volta a sua espada e a sua liberdade em troca de uma missão, de acabar com os resquícios da Fênix, ou seja, acabar com Rachel. A lâmina é a herança de Rock-Shear, um antigo Shi'ar que já incorporou a Fênix. Mas ele era um fora da lei, e por isso os Shi'ar reuniram pela primeira vez seres superpoderosos para atuar como a Guarda Imperial. Quando Rock-Shear foi derrotado antes que pudesse destruir o Império, 1/100º da Força Fênix ficou mantida na espada, que só é empunhada pela sua linhagem. E Corvus é o último dos seus descendentes. Corvus é mantido preso pelo vice-chanceler Kator, que só o libertou agora para essa missão, mas qualquer ação contra os Shi'ar, Corvus seria morto por um implante no seu cérebro, que serve como mecanismo de segurança. Assim, semanas depois, os X-Men continuavam viagem rumo pelo espaço, quando Rachel diz a Xavier que sente a sua marca da Fênix, imposta a ela pelo Shi'ar, se manifestando, como se estivesse queimando cada vez mais. Isso era a proximidade da lâmina, porque Corvus surgia por ali. Ele invade a nave pelo compartimento de carga e pega os X-Men de surpresa. Corvus derrota Apache, Polaris, Noturno e Destrutor, mas não os mata, porque a sua missão era destruir a portadora da Fênix, e assim um combate entre os dois se inicia. Acontece que, por essa ligação com a mesma força, quando os dois se chocam, Rachel absorve um resquício da Fênix na lâmina e lê os pensamentos de Corvus, vendo toda a sua história. As mentes deles se unem, compartilhando as suas memórias, e Rachel percebe como Corvus está sendo comandado contra sua vontade. Ela vê como ele e toda a sua linhagem foram caçados e destruídos por serem possíveis portadores da Força Fênix, assim como os Shi'ar fizeram com ela um pouco tempo antes. Assim, usando os seus poderes, Rachel destrói o implante no cérebro de Corvus, o liberando da influência de Kator. E percebendo que Rachel também tem ódio aos Shi'ar, ele a entende, e ele se une à causa dos mutantes.
Mas se por um lado os mutantes ganharam um poderoso aliado, esse combate serviu de distração para que aqueles dois Shi'ars que estavam na tripulação da nave conseguissem render e levar Charles Xavier dali. Ou seja, o Professor Xavier tinha sido levado como prisioneiro. Mas Darwin tinha conseguido se agarrar à nave onde ele era transportado agora pelo espaço. Enquanto isso, mais à frente, Vulcano entrava em conflito direto com a Guarda Imperial. Vulcano é extremamente poderoso e, manipulando imensas quantias de energia, ele consegue até mesmo matar alguns integrantes da Guarda. A motivação de Gabriel para se vingar do Império Shi'ar pelo que fizeram com a sua mãe e como tornaram em escravo era enorme. Mas enorme era também o poder do Gladiador, o líder da Guarda. A batalha era extremamente intensa, até mesmo com um telepata da Guarda tentando afetar Vulcano mentalmente. Mas, mesmo assim, ele resistia, até entrar em combate direto contra o Gladiador. Ele resiste à energia de Vulcano, e com um golpe extremamente poderoso e violento, o Gladiador praticamente destrói o olho esquerdo de Gabriel. Assim, ele cai. Vulcano fica cego de um olho e, finalmente derrotado, ele é capturado pelo Gladiador e pelo restante dos sobreviventes da Guarda Imperial. Desse jeito, ele é mantido com os seus poderes desligados graças a um colar de contenção e é detido na prisão de segurança máxima localizada na terceira lua de Fijin, a mesma onde Corvus era mantido antes. Ali, isolado, os dias passam e Gabriel passa a ter até mesmo alucinações com ele próprio, com uma versão mais jovem de Gabriel Summers. Na verdade, a versão que ele seria se o seu metabolismo não tivesse sido manipulado pelo Shi'ar. Gabriel seria um adolescente de 15 anos. Os dias passam e Vulcano perde a noção, abandonado ali, até que um Shi'ar aparece. Um Shi'ar rebelde contra a liderança de Lilandra. Um renegado de uma ordem secreta que pretende lutar para que o verdadeiro império volte. Aquele império que conquistava raças e culturas a todo custo nas mãos de Decan, por exemplo. E talvez Vulcano pudesse ser útil para isso. Durante a fuga, o Shi'ar acaba sendo morto pelos guardas da prisão, mas Vulcano consegue continuar, usando o manto do Shi'ar que o ajudou. Vulcano sabe da história Shi'ar, ele sabe quem mais está naquela mesma prisão. E ali ele conseguiria uma aliança que seria extremamente útil para ele. Vulcano então procura uma cela em específico, e ao encontrá-la, ele a abre, libertando assim Kalsi Neramani, a rapina. Enquanto isso, num refúgio do Império Shi'ar, a Imperatriz Lilandra se recuperava dos ataques que sofreu de Cassandra e agora recuperada estava pronta para voltar para a liderança do Império. Mas antes de poder fazer qualquer coisa, Lilandra sofre um golpe. Uma traição criada pelo chanceler Araki e pelo vice-chanceler Kator, porque eles queriam que o Império voltasse a ser o que era. Voltasse a ser grandioso e devastador, e essa era a melhor oportunidade para isso. Por isso, Lilandra é nocauteada e mantida como prisioneira. Longe dali, os X-Men tentavam confiar em Corvus, que agora iria ajudá-los já que conhece bem a tecnologia Shi'ar. E a primeira coisa que eles precisavam fazer era resgatar Charles Xavier. Mas chegar diretamente no mundo trono de Shandilar era praticamente suicídio. Por isso, eles têm outro plano. Eles precisavam de reforços. Com o passar dos dias ali, a ligação mental entre Corvus e Rachel continuava e as lembranças de um continuavam na mente do outro. Assim, isso acaba se tornando num certo relacionamento. Mas não havia muito tempo para isso, porque Xavier já estava em posse do vice-chanceler Kator, que o torturava brutalmente. Sem os seus poderes, Xavier estava indefeso, mas Darwin tinha conseguido se manter oculto, preso do lado de fora da nave. O mutante consegue entrar no complexo onde aqueles dois Shi'ar tinham levado Xavier e os atacando violentamente como nunca antes visto, Darwin os obriga a que o levem até o seu professor. Na nave dos X-Men, Corvus percebe que o motor pode ser energizado para produzir próprios saltos espaciais como se estivesse usando os portais, e assim eles chegariam rapidamente até o seu destino. Para isso,
Ele, usando a lâmina da Fênix, Rachel e Destrutor energizam o motor enquanto Polaris mantém a estabilidade dessa energia. E mesmo isso esgotando os 4, eles conseguem chegar até a localização dos Piratas Siderais, liderados por Christopher Summers, o Corsário, pai de Ciclope, Destrutor e Vulcano. Mas ele não sabia da existência de Gabriel. O Corsário os recebe bem, mas o problema é que eles chegaram numa péssima hora. O Corsário já tinha informações de que Lilandra foi tirada do poder pelo chanceler Araki, e os rumores dizem que Rapina estava de volta. Eles tinham que impedir que ela destruísse a paz que Lilandra criou para o seu império, e o seu plano é libertar a Imperatriz que estava sendo levada na nave de transporte. Nesse momento, Destrutor, o seu filho, conta ao Corsário que eles estão ali porque precisam salvar Charlie Xavier também. Mas além disso, ele lhe conta da existência de Gabriel Summers. Destrutor lhe conta que o filho que ele viu sendo retirado da sua esposa morta sobreviveu e agora ele tinha matado um X-Men além de toda uma tripulação de um avião na Terra. E agora, insano, Vulcano partia para o Império Shi'ar e ele deveria ser parado. O Corsário recebe essa notícia espantado e, independente das mortes que Gabriel causou, ele está disposto a ajudar a recuperar a sanidade do seu filho. Um tempo depois, em outra parte, na nave onde Lilandra estava sendo transportada, então acontece o ataque. Os Piratas Siderais, ao lado dos X-Men liderados por Destrutor, invadem. Combates contra grandes hordas de Shi'ars acontecem e todos ajudam, já que agora, com os dois grupos, eles são um número muito maior. Assim, finalmente, eles derrotam os seus inimigos e libertam a Magistrix Lilandra, que diz que deve muitas desculpas a Charlie Xavier. Porque enquanto isso, o professor era mantido preso numa cela, completamente exausto e fragilizado pelas torturas. Mas ali, Darwin finalmente o encontra e o leva pelos corredores da prisão tentando encontrar uma saída. Levando Xavier inconsciente, num dos corredores, Darwin se depara com uma cena que o deixa assustado. Por um tipo de janela, ele vê uma multidão de soldados ovacionando a chegada do seu novo imperador. Na verdade, era o seu antigo imperador. Decan estava de volta do seu estado de coma que permaneceu por muitos anos e estava ao lado do chanceler Araki, da sua irmã Rapina e de Vulcano. Acontece que quando Vulcano libertou Rapina da prisão, eles basicamente devastaram todos os guardas e fugiram juntos dali. Rapina sempre quis o fim do governo pacífico de Lilandra, mas ela não queria ser a Imperatriz. Ela queria a volta de Decan. O espírito violento e irresponsável de Rapina e de Vulcano era praticamente o mesmo, então juntos, destruindo Shi'ars apoiadores da sua irmã e Shi'ars que os caçavam como fugitivos, os dois começam a ter uma relação. Uma relação que avança rapidamente de forma íntima também. Certo dia, Rapina e Vulcano foram até uma lua do Império, onde encontraram o chanceler Araki, revelado como o líder da tal ordem secreta que queria a restauração do antigo Império. E ali ele diz que tem notícias sobre Decan. Acontece que depois de ficar catatônico com o contato do cristal Macron, os telepatas mais poderosos do Império foram usados para tentar restaurá-lo, mas sem sucesso. O que eles conseguiram foi deixar a mente de Decan estável. Mas o cérebro não tinha conexão, não tinha impulso. Vulcano queria matar Decan, era o seu maior desejo, era a sua vingança. Mas Rapina pede para o seu amante que não faça isso. Ela sabe como é querer vingança, mas ele precisava deixar isso de lado. Restaurar Decan para assumir o Império mais uma vez era primordial. Assim, mesmo contra sua vontade, mas talvez até planejando algo, Vulcano sente a energia no cérebro de Decan em coma e basicamente a conecta e faz ter impulso. Assim, Decan é restaurado e desperta do seu coma. É desse jeito que Decan retomou seu antigo posto de imperador dos Shi'ar. Decan
ainda tinha lapsos de memórias, mas queria recompensar Vulcano pelo que fez. E usando uma antiga lei do Império que dizia que toda criança nascida no palácio deveria ser considerada como Shi'ar e poderia se tornar parte da realeza. Assim, Deccan queria que Vulcano se casasse com a sua irmã, e oferece para que Rapina se torne a sua esposa, fazendo assim com que Vulcano e Deccan praticamente sejam parte da mesma família e que ele seja integrante do Império. Enquanto isso, os X-Men e os Piratas Siderais agora têm Lilandra como auxílio para se tornar a resistência definitiva contra Deccan. Mas para isso, Lilandra precisa reunir mais alguém antes de qualquer coisa. Assim, eles invadem uma lua afastada, onde o Major General Cardum era mantido exilado. Lilandra considerava Cardum como um tio, mas ele nunca aceitou a forma que Lilandra atuava, até mesmo se misturando com raças consideradas inferiores por ele, como quando ela se relacionou e se casou com Charlie Xavier. Mas ela lhe pede a sua ajuda. Cardum era respeitado pelos soldados Shi'ar, e com ele ao seu lado, ela poderia ter uma boa parte de apoiadores na luta contra Deccan, alguém que Cardum nunca apoiou. E assim, ele poderia ajudar o povo Shi'ar, que é o que realmente Cardum sempre quis, e ele pode também assim restaurar a sua honra. Desse jeito, mesmo com dificuldades, Lilandra consegue o reforço. Algo positivo, digno de comemoração, mas esse era o último momento de descanso para os rebeldes, porque agora os X-Men, os Piratas Siderais e as tropas Shi'ar que apoiavam Cardum se unem para iniciar o confronto final, recolocando Lilandra no trono e salvando Charlie Xavier. Mas no mundo trono, Darwin não conseguiu fugir com o professor, e agora os dois são prisioneiros de Vulcano. E por ele ter sido um antigo amigo, Gabriel convida para que Darwin seja o seu padrinho de casamento. Vulcano e Rapina vão se casar imediatamente, e a grande atração da cerimônia vai ser a morte lenta e dolorosa de Charlie Xavier ao ser jogado dentro do Cristal Macron. A guerra está prestes a começar. Os rebeldes enviam uma mensagem do General Cardum por todas as frequências do Império, convocando seus leais guerreiros Shi'ars para se unirem ao combate. Mas Deccan está se preparando para outra coisa. E além disso, ele tem a guarda imperial que, independente se gostam ou não, eles são obrigados a defender o líder do Império, seja ele quem for. E nesse dia vai acontecer o casamento de Vulcano e Rapina. E ao executar Xavier o enviando para dentro do Cristal Macron, isso iria atrair a antiga amada do professor, a sua irmã Lilandra. E eles estariam prontos para acabar com a resistência no último combate. Xavier já não tem esperança. Ele sabe que está servindo de isca. Então ele diz que prefere morrer logo. E Darwin ao seu lado não pode fazer nada para impedir. A cerimônia de casamento começa em frente ao Cristal Macron, onde Xavier é mantido acorrentado. Rapidamente, Vulcano e Rapina se casam. Eles agora são oficialmente marido e esposa. E no momento do beijo final, as naves dos Piratas Siderais surgem, iniciando um grande combate. De um lado, Deccan, seus soldados e a Guarda Imperial. Do outro, a armada fiel a Lilandra e Cardum, junto dos Piratas Siderais e dos X-Men. Enquanto a batalha ia ficando gigantesca, Noturno tenta se teleportar e salvar o professor, mas Vulcano intervém. Até Darwin, ainda acorrentado, tenta ajudar, mas nada é possível contra Gabriel Summers. Irritado, ele não quer mais enrolação e simplesmente joga Charlie Xavier para dentro do grande cristal. E desesperado, Darwin se joga atrás do professor para dentro do cristal também. Durante a guerra, Deccan consegue colocar as mãos em Lilandra, mas o Imperador é incapaz de fazer qualquer coisa, porque agora que Vulcano teve a sua vingança contra Charlie Xavier, ele vai ter a sua outra vingança agora contra Deccan. Desse jeito, pelas costas, Vulcano usa todo o seu poder e numa enorme rajada energética, ele simplesmente desintegra o Imperador Deccan. Os Shi'ars perdem o seu Imperador.
o que causa uma reviravolta no meio da guerra. Rapina vai questionar o seu marido pelo que fez, mas Vulcano sabia o que fazia. Ele sabia que Rapina não queria governar, então agora, como marido da próxima que deveria assumir o trono pela linhagem, é ele quem vai assumir como o novo imperador dos Shi'ar. Desse jeito, Gabriel se torna o Imperador Vulcano. Ninguém mais poderia se colocar no caminho de Vulcano, ele agora comandava a guarda imperial. E quando Vulcano vai pra cima de Lilandra, o seu pai, o Corsário, surge no seu caminho atacando o próprio filho, tentando trazê-lo de volta à sanidade. Corsário pede para que ele o ouça o seu pai. Mas Gabriel diz que não tem um pai, e assim ataca e mata o Corsário violentamente. Vulcano assassinou o próprio pai. Caído, morto. Isso enfurece Alex. O Destrutor então parte para cima do seu irmão, mas Vulcano era poderoso demais e facilmente bloqueia a energia emitida por ele. Os combates continuam até que Corvus ataca Rapina. Isso faz com que Vulcano se volte para ele, onde Rachel o contra-ataca. Isso o distrai, fazendo com que Polaris use o seu poder aumentado e pegue Vulcano de surpresa. Assim, Destrutor, usando toda a sua fúria, ataca o seu irmão com golpes violentos. Mas enquanto isso acontecia, Darwin, que estava dentro do cristal Macran, consegue se adaptar e não ser afetado por ele. Assim, ele encontra Charles Xavier afetado por todo aquele poder. Um poder que afetou a sua mente. Mas como a mente de Xavier já tinha sido afetada quando ele perdeu seus poderes, isso tem um efeito contrário e Charles agora recupera o seu poder mutante. Ele volta a ser um telepata. Mais fraco, ele é tirado dali por Darwin. Vulcano resiste aos ataques mesmo tendo sido golpeado, mas pelo menos Xavier tinha sido resgatado. Com pelo menos esse ponto positivo, Lilandra recua e leva suas tropas de volta para suas naves, deixando Vulcano e os apoiadores do Império para trás. Os dois lados tiveram perdas, mas os dois lados ganharam algo. A Resistência recuperou Xavier, e Lilandra, não querendo que os humanos fossem ainda mais envolvidos, reprograma a nave Shi'ar que levou os X-Men até ali para que fizesse o caminho contrário. Assim, num salto espacial, Noturno, Apache, Darwin, Hepzibah dos Piratas Siderais e Charles Xavier são enviados de volta para a Terra, os mantendo a salvo e longe dos próximos conflitos. Enquanto do lado do Império, Rapina resgata Vulcano dos ataques de Polaris e leva o seu novo imperador de volta para seu mundo trono, ao lado da Guarda Imperial. Só a destruição é mantida ali, com Cardum e seus apoiadores restantes, enquanto Alex lamentava pela morte do seu pai. Os Shi'ar se tornaram um império quebrado, dividido numa guerra que vai continuar, mas agora era hora da Resistência se reagrupar. Xavier e os outros chegam na Terra, enviados por Lilandra à força. E 2 dias depois, no Instituto, o professor recebe o contato dos que ficaram no espaço. Depois de enterrar o Corsário, Alex vai assumir o antigo posto do pai e vai se tornar um novo líder dos Piratas Siderais, ao lado de Polaris e Rachel, junto de Corvus, Chod e Raza. E eles não serão mais parte dos X-Men, porque a equipe de mutantes tem como regra não matar. E Destrutor vai precisar quebrar essa regra, porque ele vai ficar ali até que Vulcano seja morto. Nem que isso seja a última coisa que ele faça. E é desse jeito que termina a história. A ascensão e queda do Império Shi'ar é uma enorme história de 12 edições que não eram necessárias. Em questão de narrativa, a HQ é muito boa. Ela vai alternando em frentes diferentes para chegar num único ponto que é a grande guerra entre X-Men e Vulcano no Império Shi'ar. E a ação mostrada nessas sequências é muito bem feita. A arte é dividida entre edições e é até que boa,
O que me incomoda muito nela é a mudança na aparência de personagens, como por exemplo no próprio Vulcano, que começa jovem e termina numa aparência de ser alguém muito mais velho. E às vezes isso se alterna entre uma edição e outra. O que é problemático em alguns momentos é o roteiro. De forma geral, a história é boa. É uma space opera que mostra todo esse avanço intergaláctico, e toda essa guerra espacial é bem legal de acompanhar, mas a trama enrola por algumas edições. Tem várias barrigas e assuntos irrelevantes, até com romances sem graça, para chegar no final e fazer o clímax de forma apressada. A parte boa é que a ascensão e queda do Império Shi'ar gera várias consequências no status tanto dos mutantes com o Xavier na Terra, quanto com o Destrutor no espaço, e principalmente com Gabriel com os Shi'ar. E tudo isso é melhor abordado nas sequências, onde a gente realmente vê o poder do Imperador Vulcano. Mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.